nós vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, agora falando dos diagnósticos diferenciais, ou pelo menos dos principais diagnósticos diferenciais da anemia ferropriva. Tanto do ponto de vista laboratorial, né, como do ponto de vista de epidemiologia, o principal diagnóstico diferencial da anemia ferropriva é exatamente a anemia de doença crônica. É exatamente a anemia da inflamação, né? E eu vou tentar conversar um pouco sobre essa doença com vocês e explicar, tentar mostrar para vocês por que ela precisa ser diferenciada da anemia ferropriva. Pessoal, as condições inflamatórias crônicas, de uma maneira geral, né? O que é que elas têm em comum? O próprio nome está dizendo, são doenças que geram inflamação. E que doenças são essas, pessoal? Essencialmente, alguns grupos de doenças. As próprias doenças inflamatórias, doenças autoimunes, né? Como, por exemplo, lúpus, Sjögren, artrite reumatoide, doença mista do tecido conjuntivo, ou seja, as doenças autoimunes de uma maneira geral. Ou doenças autoinflamatórias, digamos assim, né? É um termo que não é tão correto, mas a gente pode falar assim, como por exemplo as vasculites, né? Ou seja, doenças autoimunes, doenças inflamatórias por si só, estão dentro desse grupo de doenças crônicas, né? Assim como infecções crônicas, né? Como classicamente, por exemplo, o HIV, né? Também provocam um aumento crônico de citocinas inflamatórias, também está dentro desse grupo de doenças que nós estamos falando. Assim como também as doenças neoplásicas, né? Sejam os tumores sólidos, né? Ou eventualmente também os tumores hematológicos. Todo e qualquer câncer, ele aumenta a produção de citocinas inflamatórias. Então, ele pode provocar uma anemia de doença crônica. O que é que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Que a anemia de doença crônica, quando é que eu vou lembrar dessa condição? Quando é que eu vou pensar nessa condição? Quando, clinicamente, eu suspeito que o meu paciente tem alguma dessas doenças. Uma doença autoimune, uma vasculite, uma infecção crônica, como um HIV, eventualmente uma neoplasia. E o que é que essas doenças, pessoal, elas têm em comum, né? Acho que o principal detalhe que elas têm em comum é o aumento das citocinas inflamatórias que levam ao aumento da produção hepática de hepcidina. Lembra lá quando eu falei da biopatologia do ferro no nosso organismo? Qual é o papel da hepcidina? Quando a hepcidina está baixa, eu abro os canais de ferroportina e o ferro consegue sair de dentro da célula e cair na corrente sanguínea. Portanto, ser biodisponibilizado para a produção das hemácias na medula óssea. E o contrário disso, quando a hepcidina está elevada, eu fecho os canais de ferroportina e apesar de ter ferro no organismo, esse ferro fica estocado na forma de ferritina, porque ele não consegue sair de dentro da célula e cair na corrente sanguínea. Então, a elevação dos níveis de hepcidina devido à elevação das citocinas inflamatórias é uma das principais causas, né, da anemia de doença crônica. Talvez seja o principal mecanismo fisiopatológico, mas, pessoal, não é o único. É documentado também que os pacientes que, pelo aumento das citocinas inflamatórias, há uma diminuição da produção de eritropoetina. Então, aqueles pacientes que têm processos inflamatórios crônicos, os rins acabam produzindo uma quantidade menor de eritropoetina. Além disso, né, além da queda COIS, além da eritropoetina ser produzida em menor quantidade, a resposta dos precursores eritrocitários à eritropoetina também é reduzida por conta do aumento das citocinas inflamatórias. Além disso, pessoal, o aumento das citocinas inflamatórias mexe um pouco com os fatores de transcrição lá na medula óssea. E aí, ao invés de se priorizar a eritropoese, se prioriza o quê? A produção dos leucócitos, né? Afinal de contas, é comum nos processos inflamatórios haver uma leucocitose. Além disso, pessoal, o aumento das citocinas inflamatórias aumentam a produção das proteínas de adesão celular. E isso faz com que aumente-se o contato das hemácias com os macrófagos, principalmente lá no leito esplênico.
e isso faz com que aumente a eritrofagocitose, ou seja, a degradação das hemácias. Então, o mecanismo fisiopatológico da anemia de doença crônica ele é bem amplo, né? Envolve todos esses mecanismos, mas sem dúvida alguma o principal deles é o aumento da hepcidina e, consequentemente, a diminuição da biodisponibilidade do ferro. Tem ferro no organismo, só que ele está estocado dentro das células na forma de ferritina e não consegue sair de dentro da célula para chegar na corrente sanguínea e chegar até a medula óssea, onde está sendo produzida as células do sangue. Daí, laboratorialmente, haver uma semelhança com anemia ferropriva, e eu vou entrar nesse detalhe no próximo slide. Então, pessoal, diante de um paciente que tem anemia, diante de um paciente que, além dos sintomas de anemia, de uma maneira geral, ele tem sintomas que me lembram essas doenças que levam à inflamação que eu lembrei para vocês. Doenças autoimunes, vasculites, infecções crônicas, neoplasias. Se é um paciente que tem anemia e tem essas condições, claramente eu vou suspeitar que a causa da anemia pode ser anemia de doença crônica, anemia do processo inflamatório. E aí eu vou tentar comprovar isso laboratorialmente. O próprio nome está dizendo, se é anemia, então o hemograma vai me comprovar que de fato tem essa anemia. Essa anemia, em relação aos índices eritrocitários, daí a semelhança, daí eu estou falando como diagnóstico diferencial da anemia ferropriva, essa anemia classicamente é uma anemia normocítica e normocrômica, assim como a ferropriva também pode ser nas suas fases iniciais. Nas fases avançadas de uma anemia de doença crônica, eventualmente eu posso flagrar também a presença de hipocromia e microcitose. Ou seja, nas fases avançadas da anemia de doença crônica, eu posso ter uma anemia microcítica e hipocrômica, assim como nas anemias ferroprivas. Daí a importância da gente fazer esse diagnóstico diferencial. Assim como as anemias ferroprivas, nas anemias de doença crônica, os reticulócitos estão baixos. Por quê? Porque a biodisponibilidade do ferro está reduzida. Se eu não tenho substrato, eu não vou produzir, além das hemácias, eu não vou produzir os reticulócitos. Então, os reticulócitos estão baixos. É uma anemia hipoproliferativa. A cinética do ferro, isso aqui é um detalhe importante, pessoal. Eu falei para vocês que a primeira coisa que acontece quando tem um balanço negativo de ferro é a exaustão dos estoques de ferro, né? Ou seja, eu vou depletar os estoques de ferro. Consequentemente, a ferritina na cinética do ferro é o primeiro exame que altera na anemia ferropriva. Ele vai baixar. Somente depois disso, vai baixar o ferro sérico, vai baixar o índice de saturação da transferrina. Aqui é diferente, pessoal, porque tem ferro. O problema é que o ferro não está sendo biodisponibilizado. Ele não está saindo de dentro das células. Então, como é que está a ferritina aqui? Com certeza, essa ferritina vai estar normal, eventualmente, mais comumente, na verdade, ela vai estar alta. Então, só com isso aqui, a gente já consegue fazer, na maioria dos casos, o diagnóstico diferencial entre uma anemia ferropriva e a anemia de doença crônica. Além disso, a saturação da transferrina vai estar baixa e o ferro sérico vai estar baixo. Por quê? Porque o ferro não está caindo na corrente sanguínea, ele está estocado dentro das células, dos macrófagos do sistema retículo endotelial, aumentando a ferritina. Então, o ferro sérico e o índice de saturação da transferrina vão estar baixos. Lá na anemia ferropriva, eu falei para vocês que a capacidade total de ligação do ferro aumenta. Por quê? Porque naquelas circunstâncias, o fígado aumenta a produção de transferrina, diferente da anemia de doença crônica, que o fígado está preocupado em produzir o quê? Os reagentes de fase aguda. E aí, ele deixa de produzir a transferrina. Então, a capacidade total de ligação do ferro na anemia de doença crônica, ela está normal, eventualmente reduzida, que é o oposto da anemia ferropriva. E claro, pessoal, os marcadores inflamatórios nessa condição tendem a estar aumentados, como por exemplo a VHS, né? Como por exemplo a PCR. E pessoal, assim, em circunstâncias bem específicas, né? Eventualmente toda esta avaliação clínica, toda essa avaliação laboratorial pode não esclarecer, pode não diferenciar uma anemia ferropriva como uma anemia de doença crônica, né? Como classicamente, um exemplo que eu gosto de citar
são as doenças inflamatórias intestinais, que são doenças inflamatórias, portanto, tendem a aumentar a ferritina, mas causa perda de ferro pelo trato gastrointestinal, consequentemente pode causar ferropenia. Nessas circunstâncias, às vezes, para fazer esse diagnóstico diferencial, a gente precisa lançar mão do mielograma, né? E fazer neste exame a coloração de Pels, que vai me mostrar se tem ou não tem depósito de ferro na medula. Porque se tiver depósito de ferro, não é anemia ferropriva, porque o primeiro passo para termos uma anemia ferropriva é acabar com os estoques de ferro no nosso organismo. Então, pessoal, é por isso que eu estou fazendo questão de falar para vocês da anemia de doença crônica, porque ela é o principal diagnóstico diferencial da anemia mais comum, que é a anemia ferropriva. E não é à toa que é a segunda anemia mais comum, em termos de prevalência, né? Ela perde somente para a anemia ferropriva. Indo para a fase, pessoal, do tratamento, né? Às vezes eu me pego pensando, poxa, e agora? Como é que eu vou tratar essa anemia de doença crônica? O que é que eu vou fazer por este paciente? O que é que vocês acham, pessoal? Como é que se trata um paciente com anemia de doença crônica? Na imensa maioria das vezes, o que é que a gente vai fazer? Essencialmente, a gente vai fazer o tratamento da doença crônica, né? Eu vou tratar a doença inflamatória. Na maioria das vezes, a anemia de doença crônica ela não é uma anemia grave. Ela não baixa a hemoglobina, por exemplo, abaixo de 7, onde eventualmente a gente poderia precisar transfundir um paciente. É raro isso acontecer. Na maioria das vezes, se eu tratar a doença de base, a doença que está levando ao processo inflamatório, eu vou conseguir tratar essa anemia. Ok? Então, como é que eu trato um paciente com anemia de doença crônica? Tá tratando a doença crônica, tratando a doença inflamatória. Ok, pessoal? Dito isso, a gente vai para o próximo diagnóstico diferencial de anemia ferropriva. Só para situar vocês, pessoal, a gente vai falar aqui de uma doença que é rara, né? Nós acabamos de falar de duas doenças que são extremamente comuns, que são as anemias ferroprivas e as anemias de doença crônica. São as duas causas de anemia mais comuns, que têm a maior prevalência. A anemia sideroblástica, que é o que nós vamos conversar, é uma anemia rara, é uma causa rara, uma etiologia rara de anemia, pessoal. No entanto, ela sempre é lembrada dentro do contexto do diagnóstico diferencial de uma anemia ferropriva. Por quê? Porque em boa parte dos casos, não em todos, mas em boa parte dos casos, a anemia sideroblástica ela também é microcítica e hipocrômica. E aí, por isso que ela entra no diagnóstico diferencial das anemias ferroprivas. E por quê, pessoal? Por que a anemia sideroblástica ela causa hipocromia e microcitose? Essencialmente, pessoal, para eu ter hipocromia e microcitose, geralmente o problema está onde? Está na produção da hemoglobina, certo? Hemoglobina, vocês devem lembrar, está aqui exposto no slide, que ela é, como o próprio nome está dizendo, é a junção do grupo M, hemoglobina. É a junção do grupo M com a globina. Quando eu tenho anemia por carência de ferro, quando eu tenho anemia de doença crônica, onde a biodisponibilidade do ferro está prejudicada, onde é que tem um problema? É exatamente na produção do grupo M. Quando eu tenho, por exemplo, uma talassemia, que também entra no diagnóstico diferencial de anemia ferropriva, porque também pode provocar microcitose e hipocromia, onde é que está o problema? Está na produção das cadeias da globina. E onde é que está o problema, pessoal, da anemia sideroblástica? Está justamente no grupo M, só que ao invés do problema ser no ferro, o problema está na protoporfirina. Que o que é o grupo M? É a junção do ferro com o anel de protoporfirina. Então, se eu tenho um defeito na produção da protoporfirina, eu não vou conseguir produzir o grupo M. Consequentemente, eu não produzo hemoglobina e isso é a causa da microcitose e da hipocromia. E aí, pessoal, o termo, né, anemia sideroblástica, já fala muito sobre essa doença, né? O que é um sideroblasto? É um blasto, ou seja, é um eritrócito jovem
que está presente, portanto, lá na medula, que está entupido de ferro, por isso sideroblastos. E a gente fala muito que são os sideroblastos em anel. Por quê? Porque essa deposição de ferro lá nas mitocôndrias, neste caso, que é onde está sendo produzida as cadeias de hemoglobina, essas mitocôndrias que estão entupidas de ferro, digamos assim, elas ficam em uma localização perinuclear. Daí esse termo, né? Sideroblastos em anel, porque elas formam um anel ao redor do núcleo. E por que que tem ferro em excesso dentro dessas células, pessoal? Porque eu tenho ferro, mas eu não tenho a protoporfirina. Com isso, eu não consigo produzir o grupo M. Então, se o grupo M não está sendo produzido, o ferro está sobrando. E aí o ferro está sobrando, o ferro está sobrando, o ferro está sobrando. Esse ferro que está sobrando, ele vai se depositando nas mitocôndrias que vão dar esse padrão aí dos sideroblastos em anel. E um detalhe importante, pessoal, é o seguinte. Este ferro está sobrando, né? E ele não está sobrando à toa. Ele está sobrando porque o ferro não se liga à protoporfirina para formar o grupo M. E acontece, pessoal, um outro detalhe, que é muito interessante. Na anemia sideroblástica, o que é que acontece? Uma coisa que a gente chama de eritropoese ineficaz. O que é isso? A eritropoese até ocorre, mas como eu tenho um defeito na produção do grupo M, as hemácias elas vão ser produzidas de uma maneira bizarra, de uma maneira fora do normal. E isso vai ser identificada pelo controle de qualidade da medula, que são os macrófagos intramedulares. E esses macrófagos eles vão matar essas células que estão sendo produzidas de uma maneira errada. É o que a gente chama de eritropoese ineficaz. E o detalhe está aí, pessoal. Toda vida que existe esse mecanismo de eritropoese ineficaz, existem outras condições que causam isso, como por exemplo as talassemias, eu aumento a absorção do ferro. Por quê? Porque isso faz com que caia os níveis de hepcidina. Se eu baixo os níveis de hepcidina, eu vou abrir as porteiras, né? Eu vou abrir os canais de ferroportina. E com isso eu vou aumentar de uma maneira bem importante a absorção do ferro. Então, o paciente ele não está conseguindo acoplar o ferro ao anel de protoporfirina. Além disso, ele está absorvendo avidamente o ferro. Isso vai levar ao quê? A sobrecarga de ferro. Então, é por isso que eu coloquei essa foto aqui no slide para vocês, né? Porque é comum os pacientes que têm anemia sideroblástica, eles terem sobrecarga de ferro no organismo. E aí isso parece meio paradoxal, quando a gente investiga laboratorialmente. Que a anemia microcítica e hiprocrômica é essa, que eu juro que é ferropriva e quando eu peço os exames, o ferro está nas alturas. Que anemia é essa? É exatamente o contexto que a gente pensa na anemia sideroblástica. É diante de um paciente que eu tenho anemia, que os índices eritrocitários mostram que a microcitose e principalmente hipocromia é o padrão clássico da anemia ferropriva. A anemia ferropriva é a mais comum, eu juro que é a anemia ferropriva. Quando eu peço a cinética do ferro, como é que está? Ferritina nas alturas. Índice de saturação da transferrina nas alturas. Ferro sérico nas alturas. Então isso é estranho, é paradoxal. E agora vocês já sabem por que isso acontece. Além disso, esses pacientes eles podem ter o quê? Os sinais e os sintomas causados pela sobrecarga de ferro. Existe uma doença genética, pessoal, que chama-se hemocromatose hereditária, que é aquele paciente que tem um defeito genético que aumenta muito a absorção de ferro. Neste caso, nós temos a hemocromatose secundária, porque ela é secundária a outra doença, não é um defeito genético primário. E quais são as manifestações da sobrecarga de ferro no nosso organismo? São os 6Hs, né? Os 6Hs de quê? O primeiro H é o H de heart, né? De coração. A famosa frase, né? O homem de ferro tem um coração fraco. O outro H é o H de hepatopatia. Uma das causas de cirrose é sobrecarga de ferro. O outro H é de hiperglicemia.
a sobrecarga de ferro é uma das causas de diabetes tipo 2. O outro H é de hiperpigmentação da pele. Daí aquela frase, o paciente tem o diabetes bronzeado. Por quê? Porque o paciente é diabético e ele tem uma hiperpigmentação da pele. O outro H é de hipogonadismo e as suas manifestações clínicas, né? Seja no homem, seja na mulher, como diminuição da libido, como infertilidade. E o último H, só para englobar aí dentro dos Hs, né, o H de artrite, porque pode dar deposição de ferro nas articulações, provocando os quadros de artrite. Então, esses sinais, esses sintomas podem estar presentes no paciente com anemia sideroblástica por conta da sobrecarga de ferro. E agora, pessoal, tá fácil vocês entenderem isso aqui. Como é que eu comprovo que o paciente tem anemia sideroblástica? O hemograma. Anemia, na maioria dos casos, microcítica e hipocrômica. Vou já explicar o porquê que é na maioria e não sempre. Como é que vai estar a cinética do ferro? Se eu tenho sobrecarga de ferro, vai estar nas alturas. Ferritina alta, índice de saturação alto, ferro sérico alto. Como é que vai estar a capacidade total de ligação do ferro? Teoricamente vai estar normal, porque o fígado está produzindo a quantidade normal de transferrina. E como é que eu comprovo, né? Qual seria o próximo dado confirmatório de uma anemia sideroblástica? Seria o mielograma. Ao fazer o mielograma, eu vou visualizar o quê? Exatamente os sideroblastos em anel, né? Que são aquelas células que eu mostrei no início dos slides. E pessoal, só para não dizer que eu não falei esse detalhe, né, da fisiopatologia, eu expliquei para vocês que a anemia sideroblástica, onde é que está o problema? Está no anel de protoporfirina, né? Na formação do grupo M, que é o ferro com protoporfirina, isso está prejudicado, porque o anel de protoporfirina não está sendo produzido adequadamente. E por que que isso acontece? Na maioria dos casos, o problema está aqui, nessa via enzimática, na produção mais especificamente do ALA. O que é o ALA? É o ácido amino levulínico. Quem é que leva a produção do ALA? É a ALA-sintetase, uma enzima que estimula a produção do ácido amino levulínico, que transforma aqui a glicina e a succinilcolina no ácido amino levulínico. Isso é um defeito genético, pessoal. Os pacientes que têm anemia sideroblásticas, eles têm um defeito genético na ALA-sintetase. Consequentemente, eles não conseguem produzir, lá no final das contas, o anel de protoporfirina, ou seja, é um defeito genético. E um detalhe importante que influencia inclusive no tratamento desses pacientes é que a vitamina B6, a piridoxina, é um cofator para a ALA-sintetase. Então, qual é uma das formas da gente tratar os pacientes com anemia sideroblástica? É dar doses suprafisiológicas de piridoxina, de vitamina B6, porque com isso eu consigo estimular aquele restinho de função que existe da ALA-sintetase. Isso é interessante, pessoal, vocês entenderem isso aqui, não foi à toa que eu botei essa reação enzimática aqui bem complexa. Por quê? Porque existem causas que não são hereditárias, que não são genéticas de anemia sideroblástica. Existem causas adquiridas. A mais clássica delas, o álcool. Os etilistas, né, além de várias outras causas de anemia, além de vários outros mecanismos que o álcool pode causar anemia, ele causa uma diminuição da função da ALA-sintetase. E isso pode levar a uma anemia sideroblástica. Existe também, pessoal, algumas condições, né, como por exemplo, a sobrecarga de cobre. A sobrecarga de cobre, aqui através da ação em outras dessas enzimas, elas podem provocar a diminuição da produção de protoporfirina. Então, uma das causas adquiridas de anemia sideroblástica é a sobrecarga de cobre, que é o saturnismo. Outra causa adquirida de anemia sideroblástica são as síndromes mielodisplásicas, né? Que são alterações clonais, né? São alterações geralmente pré-cancerígenas da medula óssea, né? E onde ocorre, né? Onde o clone da anemia
da síndrome mielodisplásica, ele tem um defeito em alguma dessas enzimas que diminui a produção da protoporfirina. E aí, pessoal, por que eu estou falando isso? Porque nessas condições adquiridas, muitas vezes não tem microcitose, muitas vezes não tem hipocromia. Na verdade, tem uma população mista de hemácias, onde algumas são microcitoses hiprocrômicas, microcíticas e hipocrômicas, e outras são macrocíticas e normocrômicas, né? Há um certo desbalanço no tamanho das hemácias nas condições adquiridas. Nas condições genéticas, que são as mais comuns, predomina a microcitose e a hiprocromia. E vale a pena relatar, pessoal, que por ser uma doença genética, é uma doença que tem uma herança autossômica recessiva ligada ao X. Portanto, são doenças que são bem mais comuns nos homens. E para finalizar, pessoal, mais uma vez eu raciocinando aí, né? E aí, como é que eu trato um paciente com anemia sideroblástica? Raciocínio um pouco e eu chego na conclusão que eu trato como? Nas principais causas de anemia sideroblástica, que são as causas genéticas, né? Eu posso fazer o quê? A reposição em doses suprafisiológicas da piridoxina, né? Porque isso vai estimular a função da ala sintetase, que é o defeito genético nessas condições. Mais uma vez, pessoal, as anemias sideroblásticas não são anemias comuns, são anemias raras, mas a gente deve lembrar delas porque elas entram no diagnóstico diferencial da anemia ferropriva por poderem se manifestar com microcitose e hipocromia. O outro diagnóstico diferencial, pessoal, da anemia ferropriva, além da anemia de doença crônica e além da anemia sideroblástica, são as talassemias, que também podem ser microcíticas e hipocrômicas. Lá naquele slide eu mostrei para vocês onde é que está o defeito. Na produção das cadeias de globina, né? Ou seja, são anemias hemolíticas. Nós vamos conversar em um outro momento sobre as talassemias, mas só para lembrar que entra aqui também no diagnóstico diferencial das anemias ferroprivas.